Agora sim, estamos ao vivo nos dois lugares. Deixa eu colocar a câmera um pouco mais para cá. Aí não tem muita diferença de olhar para cá e olhar para cá, né? Seja bem-vindo à live número 4. Eu estou aqui no meu compromisso sério de deixar lives gravadas todas as semanas para vocês. E o assunto de hoje, eu vou aqui compartilhar minha tela. Você não sabe o que é inglês fluente e eu posso te provar. Vou lá, compartilhar aqui. É uma pena que no Insta a gente não consegue compartilhar também, né? Mas depois você assiste no YouTube, né? Aqui. Você não sabe o que é inglês fluente e eu posso te provar. Começando pelo assunto, a gente vê muitos lugares pedindo inglês fluente para as vagas, né? O que é inglês fluente para você? Ah, inglês fluente é conseguir falar tudo, de tudo, não cometer nenhum erro, ser absolutamente perfeito na pronúncia, na gramática, em tudo, não é? É isso que cobram da gente quando o assunto é fluência no idioma. Mas e se eu te contar que fluência não tem absolutamente nada a ver com isso? Pois é, não tem absolutamente nada a ver com isso. Olha só, a gente aprendeu uma coisa, mas na verdade é outra. Qual que é o objetivo do idioma? Você se fazer ser entendido. Eu falo alguma coisa, você entende e você repete. Você fala, eu entendo, você repete. Comunicação é isso. Não tem segredo, não existe uma outra forma de se comunicar a não ser quando duas pessoas decidem trocar informações e elas estão se entendendo e o processo vai acontecendo. Eu trouxe aqui esse diagrama aqui, esse chart, que é o quadro comum europeu para definir níveis de idioma em inglês. É um termo super técnico, normalmente profissionais da área de educação conhecem muito bem, e alguns profissionais de RH também, principalmente por quê? Porque as consultorias de idioma entram em contato com RH, vendendo esse serviço de avaliação de candidatos, então a gente acaba conhecendo muito bem o que é esse quadro comum para línguas estrangeiras. Então, o quadro, aqui está na tela, para quem assistir no YouTube está aqui, ele tem 6 níveis. O A1, que é aquela pessoa bem básica. O A2 é um básico, mas é um básico assim, com mais robustez. Um pouco mais de robustez, já consegue se virar um pouco. O B1, intermediário. O B2, chamamos de intermediário superior. O C1, que é o avançado. E o C2, o proficiente. Vocês ouviram eu falar a palavra fluente em algum momento? Alguém aqui falou que C1 é fluente, que C2 é fluente, que B2 é fluente, que B1 é fluente? Não. Por quê? Porque não é esse o conceito. Quando eu avalio uma pessoa entre básico, intermediário e avançado, eu não estou falando de fluência. Eu estou falando de nível de conhecimento no idioma. O quanto que aquela pessoa sabe em termos de vocabulário e em termos de conceitos gramaticais. Não tem absolutamente nada a ver com fluência. Mas então o que é fluência? Fluência é a sua capacidade de se comunicar dentro do que você sabe. Aí eu volto. Cadê? Opa! Saiu a apresentação. Ao vivo é assim, né, gente? Então, deixa eu compartilhar de novo a apresentação. A fluência, ela é
Tá aqui. É isso aqui que eu coloquei no começo da nossa conversa. A fluência é a capacidade de conseguir se comunicar. Vamos trazer alguns exemplos de fluência, sem falar de idioma, sem falar de inglês nem outro idioma. Você tem um filho, você tem um sobrinho, não importa. Essa criança, que é uma criança, tá? Essa criança, quando ela tem 5 anos, ela fala tudo. Você consegue conversar com ela, você pergunta, ela responde. Ela é fluente. Ela já aprendeu tudo do idioma português? Não. Ela já estudou gramática do idioma português? Também não. Mas ela é fluente. E sabe por que que ela é fluente? Porque ela tem a capacidade de se comunicar dentro do universo dela, dentro do que ela já sabe. Isso é fluência. Então, quando você se propõe a aprender um idioma do zero, vamos falar de zero aqui, você começa lá na parte técnica, no A1, no iniciante. Se você se dedica o suficiente, assim como uma criança se dedica muito a aprender a falar, quando você termina de estudar tudo do iniciante, você é fluente no iniciante. Você vai conseguir se apresentar, você vai falar a sua idade, você vai falar onde você mora, você vai falar a sua profissão. Isso é ser fluente dentro daquele universo que você se expôs, dentro daquele universo que você aprendeu. Aí você sai do iniciante e vai para o termo técnico A2, vai para o básico. Você aprende um monte de coisas novas. E você treina, e você treina, e você treina, e você treina. E aí você se torna fluente no básico, fluente no A2. Aí você se expõe a algo um pouco mais complexo. Você vai para o intermediário, vai para o tal do B1 e aprende outras coisas, aprende outros vocabulários, outras estruturas, e treina e conversa com as pessoas, e escuta, e repete, e se sente confortável dentro daquele ambiente. E aí você se torna fluente no intermediário, fluente no B1. E isso vai indo com todos os níveis. Do B1 para o B2, do B2 para o C1, do C1 para o C2. O que que acontece na questão do aprendizado do idioma, na minha opinião, de acordo com a minha experiência? Muita gente passa automaticamente para outros níveis, aí falando do ponto de vista mais pedagógico, sabe? Passou de ano automaticamente, passou direto sem nem saber o que estudou. É isso que acontece. A pessoa sai do básico, começa a estudar o intermediário, mas não domina o básico. Ou seja, ela não é fluente no básico. Como é que você vai se expor a coisas novas se você não domina nem esse quadradinho aqui que você se expôs? E a fluência é isso, é você se dedicar a dominar aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está fazendo. Então, se você aprendeu muito bem, se sente confortável, se joga e fala dentro do básico, aí você tem a fluência e você vai para o intermediário. E se dedique ao intermediário, se dedique a aprender esse vocabulário novo, se dedique a se expor a situações novas, até você se sentir confiante de que você aprendeu. Aí você está fluente. E você vai para o próximo, né? E falamos aqui dos níveis, mas como é que a gente se torna fluente? Do mesmo jeito que uma criança faz, se expondo. E aí a gente entra aqui no meu próximo slide, que é habilidades linguísticas, outro termo técnico bonito, né, do mundo da educação, para a gente conversar aqui. Quais são as habilidades linguísticas? Quando a gente fala do aprendizado de um idioma, são 4. A capacidade de falar, a capacidade de compreender o que estão dizendo,
a capacidade de ler e a capacidade de escrever. Trazendo para o nosso exemplo da criança, a criança começa primeiro com a capacidade de entender. Ela escuta, ela gesticula, aí ela começa a ouvir o que os familiares estão falando e ela começa a reproduzir. Vai sendo as primeiras palavras. Sai errado, mas tudo bem, faz parte, é processo de aprendizado. E aí, quando ela já está boa em falar e ouvir, ela vai para a próxima etapa, que ela começa a ser alfabetizada. Aí ela aprende a escrever e ler. A gente pode fazer a mesma coisa, gente. Que tanto conteúdo que tem disponível para a gente ouvir, para a gente repetir, para a gente ler, para a gente copiar. Esse é o segredo. Embora a gramática tenha um papel muito importante quando a gente fala de inglês para negócios, porque eu estou falando um pouco de imagem, né? Você, como profissional que vai usar o idioma em uma empresa, é importante você escrever bem, é importante você falar bem, é importante você aplicar adequadamente as regras gramaticais daquele idioma. Eu nunca vou falar para vocês que isso não interessa, que isso tanto faz. Não é o meu perfil. Claro, depende também de qual é a cultura da empresa que você está. Pode ser que a empresa que você esteja não ligue para isso. Então, tudo bem você cometer vários erros gramaticais, está tudo certo. Não tem certo e errado, não está escrito na pedra, não é nada disso, tá? Mas talvez você trabalhe em uma empresa onde isso é muito valorizado. Então, entenda o seu contexto, entenda o seu cenário. Eu estou num contexto onde eu preciso falar e escrever corretamente do e does? É has ou é have? Não sei. Isso faz muita diferença no contexto que você está? Porque se fizer, dedique-se a aprender isso corretamente. Se não fizer sentido, vai absorvendo por osmose, né? Vai absorvendo por outras maneiras, ao invés de ficar fazendo vários exercícios gramaticais, tá? Entender o contexto? Imersão. Ai, Tati, mas não tenho grana para ir para Austrália, Estados Unidos, Canadá, Londres. Faz o que dá, gente. Um pouquinho por dia. Escuta uma notícia, escuta um podcast, lê um livro, lê uma notícia. Pega essa notícia e transcreve ela. Que aí eu entro também num ponto de que eu já falei para vários alunos e eu vou repetir aqui nessa live. Você só aprende a falar falando. E para falar, cara, pega qualquer coisa e fala em voz alta. Você só aprende a ouvir ouvindo. Então, vai ouvir o podcast, vai ouvir o TED Talk, vai ouvir música. Você só aprende a escrever escrevendo. Pega o texto da internet, copia. Faz um diário. Faz um diário. Todo dia à noite, fala um pouquinho de como foi seu dia. Escreve em inglês como foi seu dia. E você só aprende a ler lendo. Olha só que fórmula mágica simples. Simples. E vocês aí procurando muitas outras fórmulas mais complicadas. É só fazer o básico. Para aprender a falar, fale. Para aprender a ouvir, escute. Para aprender a escrever, escreva. Para aprender a ler, leia. E aí o mais interessante é que essa fluência você não vai adquirir com número de horas presente em uma aula ao vivo com o professor. Não é a quantidade de horas ao vivo com o professor que fará você alcançar a fluência que você busca. O que fará você alcançar essa fluência é o número de horas que você se dedica a aprender o que é necessário para alcançar a fluência.
É fazendo os exercícios, sejam eles assistindo séries, assistir série mais intencionalmente, mas isso pode ser um tema de uma outra live, senão eu vou esgotar todos os meus temas de live numa live só e eu tenho que fazer tudo a quinta-feira, né, gente? Mas pense em estratégias, esgote todas as suas estratégias para que você consiga atingir a fluência. E aí a pergunta que eu tenho para vocês é, vou tirar a apresentação aqui, que agora não precisa mais, né? Volta aqui. A pergunta que eu tenho para vocês é, ficou mais leve agora? Ficou mais tranquilo? Agora para você recrutador que está me assistindo aí, você entendeu que quando você coloca inglês fluente numa vaga, você entendeu o que é que você está cobrando desse candidato? Porque inglês fluente é muito genérico. Você precisa entender com o requisitante da sua vaga o que é que essa pessoa vai fazer no dia a dia. Quais serão as atividades dessa pessoa? Para que você possa entender qual é o nível de conhecimento necessário. É o inglês intermediário, é o inglês avançado, mas seja intermediário ou seja avançado, tem que ser fluente. Ou um ou outro. Entende? Esse é o ponto. E o objetivo dessa live é ajudar a desmistificar toda essa questão em torno de fluência, de ficar dizendo que fluente é só o nível mais alto de conhecimento do idioma. Não é, isso traz um peso tão grande para as pessoas que estão aprendendo inglês, porque elas veem isso como algo tão inalcançável, e não é. E não é inalcançável. Dá para fazer, contanto que você coloque cada coisa na sua devida caixinha, entende? Bom, é isso. Esse é o tema da live de hoje. Espero que você use tudo isso que foi aqui para refletir e entender qual é o meu próximo passo. Como eu faço para alcançar a fluência? E se você está muito no comecinho e quer dar o primeiro passo antes de terminar 2024, pelo amor de Deus, clica no link da bio ou clica no link do vídeo aqui do YouTube. Eu tenho curso de inglês para recursos humanos, obviamente, aqui estamos falando só com o público de recursos humanos, mas todos são muito bem-vindos, mas o curso é para RH, tá? Eu tenho curso de inglês nível iniciante, começando agora, 1º de outubro, mas não importa quando você estiver assistindo esse vídeo, essa gravação. Por quê? Porque você pode entrar a qualquer momento, todas as aulas estão gravadas, todos os exercícios estão lá para você fazer, para te ajudar com o objetivo de que você fique fluente no nível iniciante e possa dar o seu próximo passo para os outros níveis do inglês. Bora sair desse zero, pelo amor de Deus? Até a próxima live. Tchau, tchau.